A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adolescentes. Estamos na lição de número 2, que traz por título O Poder do Alto no Dia de Pentecoste. Se prepare, pois o alimento aqui é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na sexta-feira já estreou a lição de número 2. Pois a lição de número 1 está no nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho. E você está assistindo qual dia? Porque a nossa intenção é facilitar a sua vida, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título O Poder do Alto no Dia de Pentecoste. Veja só, sempre recomendo que você inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar algumas sugestões de dinâmica para você aplicar nesta aula. E lembrando, se você quiser a nossa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, é só você acessar o nosso blog. Pega o endereço aí, olha, www.descomplicandoateologiaibd.com, e você vai ter acesso ao nosso blog. Lá você vai encontrar a dinâmica digitada e também o subsídio teológico. Na verdade, é só colocar aí no Google Descomplicando a Teologia que nosso blog já vai estar aparecendo, tá bom? Por isso que eu já peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vai conhecer o nosso blog também, porque é bênção pura, sem mistura. Mas vamos para a nossa aula. Você tem a opção de iniciar com a dinâmica, está no final dessa aula o vídeo, e também você pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Eu, por exemplo, gosto muito também de iniciar minhas aulas fazendo perguntas para os meus alunos. Mas veja só, eu faço as perguntas e espero a turma falar. Mas tem professor que é apressado demais. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Assim você não vai saber o grau de entendimento que tem seus alunos com relação a esse tema. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: o que significa Pentecoste? Quando eles ouvem esse nome, Pentecoste, o que é que faz lembrar? O que aconteceu no dia de Pentecoste? O que essa festa significava? E hoje, o que entendemos por Pentecoste? Se você for ver, são tudo temas que estão dentro da nossa lição. Por isso que eu acho interessante você fazer essas perguntas no início para os seus alunos. E você não vai dar resposta, pois assim vai entender o grau de entendimento, tá bom? Pegue essas perguntas, faça para os seus alunos. Após você fazer a dinâmica ou aplicar essa técnica de fazer perguntas e respostas no início da sua aula, você agora poderá apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, o poder do alto no dia de Pentecoste. Veja só, nós sabemos, irmãos, que a promessa de Deus para com a igreja era crescimento, desenvolvimento e derramamento do Espírito Santo. E isso aconteceu. Olha, o derramamento do Espírito Santo aconteceu nesse dia aqui de Pentecoste, que era uma festa muito importante para Israel. Deus reservou esta data, no dia de Pentecoste, para derramar o seu Espírito Santo na igreja e assim fazer a inauguração. Mas por que será? Você sabe por que Deus reservou esta data, o dia de Pentecoste, para fazer o derramamento do Espírito Santo? Então fica conosco que daqui a pouquinho eu tenho a resposta. Porque você sabe, né? Aqui nós descomplicamos aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para a nossa leitura devocional. Veja só. Poucos professores valorizam essa leitura devocional, que é a nossa leitura diária, de segunda-feira até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, no endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz referente à leitura diária e enviar para os seus alunos.
Lá em nosso Instagram também você terá acesso a um vídeo chamada para enviar para os seus alunos e um despertador que é sucesso puro. São materiais que você vai pegar e enviar para os seus alunos para incentivar assim a participação do mesmo. E aqui nós temos a leitura diária de segunda-feira até sábado. Vamos agora para a nossa lição de hoje, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, é onde vai falar acerca do derramamento do Espírito Santo, promessa de Deus, mas uma promessa que Deus tinha para com a igreja e que ele cumpriu. E tenha certeza, todas as promessas de Deus vão se cumprir, porque ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, é onde a Bíblia Sagrada diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada uma. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Aqui, irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. Aquilo que Deus tinha prometido ao profeta Joel estava se cumprindo aqui agora, o derramamento do Espírito Santo. E todos que estavam orando, buscando a Deus, receberam o batismo do Espírito Santo e tiveram suas vidas mudadas. Porque preste atenção, as pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo, as pessoas que são cheias do Espírito Santo e que andam no Espírito, são pessoas diferentes. Tem comportamentos diferentes e atitudes diferentes também, viu? Porque o Espírito Santo nos modifica. O Espírito Santo vai nos moldando cada vez mais segundo a vontade do Senhor. Agora vamos para Conhecendo Mais de Deus, que é a nossa introdução. Observe. Olá, querido pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes. A Bíblia traz vários detalhes de como ocorreu o batismo no Espírito Santo entre os discípulos. O ministério do Espírito teve início no dia de Pentecostes. Para muitos, a manifestação do poder divino, pela forma como ocorreu, foi uma grande surpresa. Entretanto, tudo o que ocorreu naquele dia estava de acordo com o plano divino para a sua igreja. Preste atenção ao seguinte, viu? Irmãos, a igreja foi um mistério de Deus guardado somente do Senhor. Ninguém pensava, ninguém imaginava a questão da fundação da igreja. O povo de Israel estava esperando o Messias, mas Deus tinha um projeto muito além disso. Claro que o Messias foi enviado, o povo acabou rejeitando, mas Deus abre a oportunidade de assim formar ou criar a sua igreja. O próprio Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, que ele estaria edificando a igreja e as portas do inferno não iam prevalecer. Ali Jesus revela algo que o povo desconhecia, a formação da sua igreja, a formação do seu povo. E nessa formação não existiria gregos nem gentios, mas sim povo de Deus. Nós, por exemplo, fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. E uma das promessas para esta igreja era o derramamento do Espírito Santo, profetizado pelo profeta Joel, que nós estudamos na lição de número 1. E sabemos também que houve esse derramamento do Espírito Santo. Ou seja, a inauguração da igreja aconteceu em Atos capítulo 2, que nós vamos estudar bastante nesta lição. Agora vamos para o nosso tópico 1, que traz por título: os discípulos reunidos no cenáculo. Observe, Jesus falou claramente aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Eles deveriam aguardar em Jerusalém com fé e esperança pelo cumprimento da promessa divina. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo de número 4. Veja só, Jesus Cristo habitou no meio do povo aqui por cerca de 33 anos. O ministério de Jesus demorou 3 anos praticamente, o qual Jesus Cristo ensinava, conversava, curava, repreendia demônio, foram cerca de 3 anos. Mas, no entanto, ele deixou bastante claro que ele iria para o Pai, mas que enviaria outro. E esse outro é da mesma essência, do mesmo poder. Esse outro que foi prometido por Jesus Cristo, que seria enviado, é o Espírito Santo de Deus, que veio a esta terra para nos convencer do pecado, para nos consolar, para nos fortalecer, nos encher da sua presença. O Espírito Santo que dá ousadia à igreja, poder à igreja para ministrar a palavra, não são do Espírito Santo de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e o item A da nossa lição, que traz por título: como seria o revestimento de poder? Observe. Quando Jesus ordenou que os discípulos esperassem em Jerusalém, ele disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para testemunharem a mensagem do Evangelho. O termo original para virtude é dunamis, que significa poder real ou poder em movimento.
Isso significa que eles seriam preenchidos do poder divino para agirem em favor da pregação do Evangelho sob orientação do Espírito Santo. Eles seriam usados por Deus para fazer obras maiores que o próprio Jesus Cristo fez. Observe o seguinte, meus irmãos. Jesus Cristo prometeu o derramamento do Espírito Santo. Mais do que isso, ele diz o seguinte: a igreja estaria recebendo a virtude do Espírito Santo. Essa virtude, no grego, é a palavra dunamis, que significa poder em movimento, poder em ação. Desta palavra também, dunamis, originou a palavra dinamite. Olha, originou a palavra dinamite. Então, no grego, a palavra dinamite tem a mesma origem de dunamis, que é aquele poder que explode, sabe? Que traz uma grande evasão. Assim seria o derramamento do Espírito Santo. A igreja receberia poder para destruir toda a obra do mal. A igreja receberia poder para rejeitar toda prática pecaminosa. A igreja receberia unção, poder para pregar o evangelho. E assim muitas pessoas estarem aceitando e tendo suas vidas transformadas. Essa foi a promessa de Deus para a sua igreja. Você, seus pré-adolescentes, têm essa promessa. O batismo do Espírito Santo é para todos os crentes, independente da idade, do lugar e do período. Essa promessa de Deus é para a sua vida e para a sua classe. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título: a espera dos discípulos no cenáculo. Observe. Lucas, o autor de Atos, relata que os discípulos estavam reunidos no cenáculo na casa onde moravam. O cenáculo era um espaço reservado para refeições. De acordo com o comentário editado pela CPAD, o cenáculo pode ter sido o lugar onde se realizou a última ceia. Provavelmente, a casa pertencia a Maria, a mãe de João Marcos, pois encontramos descrito em Atos capítulo 12, versículo 12, como principal local das reuniões cristãs. É interessante perceber o seguinte: após o cativeiro babilônico, o povo de Israel não tinha mais tempo para estar adorando o Senhor. Com isso, muitos irmãos já estavam se reunindo em alguns lugares para adorar a Deus. E mesmo após a construção do segundo templo, presta atenção, o povo ainda continuou com esse costume de estar se reunindo em algumas salas, alguns lugares, para estar adorando ao Senhor. E aqui nesse episódio, nós estamos vendo aqui, todos estavam reunidos não no templo, até porque no templo não poderia adorar a Jesus. Eles estavam adorando a Deus no cenáculo. Pastor, o que é um cenáculo? O cenáculo talvez era o maior espaço dentro de uma casa, que sempre era reservado para as refeições. Então era o maior espaço onde as pessoas podiam se reunir para estar conversando ou tratando de alguns assuntos, principalmente religiosos. E o povo e a igreja de Cristo iniciou exatamente no cenáculo, que era a casa de algum irmão, possivelmente aqui a mãe de João Marcos. João Marcos é aquele que, quando encontrou com Cristo, se jogou no alto mar, e há quem diga que ele estava até sem roupa, viu? Somente a curiosidade. Então, possivelmente, esta casa, ou cenáculo, que era o espaço vazio, onde fazia a refeição, possivelmente era da mãe de João Marcos, que foi cedido para que a igreja pudesse estar orando e buscando a Deus. Com isso, a igreja já nasce de uma forma diferente, porque o povo de Israel acreditava que a sua adoração, a sua devoção só poderia ser feita lá no templo de Jerusalém. Mas, no entanto, a igreja estava reunida aonde podia. A igreja estava reunida na casa de uma irmã, orando e buscando a Deus, dizendo o seguinte: Jesus, tu fez a promessa, manda o Espírito Santo, manda o Consolador, manda o Dunamis, manda o poder. A igreja estava reunida no cenáculo, orando e buscando a Deus a promessa do Senhor. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e a letra C, que traz por título: o início da igreja histórica pentecostal. Observe. No livro de Atos dos Apóstolos está registrado o início da igreja histórica, na ocasião em que estavam reunidos. Além de esperar a promessa divina, os discípulos tiveram que decidir quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Depois de perseverarem em oração, apresentaram 2 varões que testemunharam os feitos de Cristo e sua ressurreição, José e Matias. Por fim, pela vontade de Deus, Matias foi escolhido. Ali nasceu a igreja em Jerusalém, formada por homens e mulheres obedientes a Deus. Veja só, Jesus Cristo, quando ressuscitou, passou aqui nesta terra cerca de 40 dias conversando, doutrinando a igreja, passando as informações necessárias. E após isso, depois de 10 dias em que a igreja estava orando e esperando o batismo do Espírito Santo,
na verdade, o derramamento do Espírito Santo. Dentro desse período dos 10 dias em que a igreja estava reunida no cenáculo, orando e buscando a Deus, foi necessário escolher um discípulo que conhecia Jesus, que viveu com Jesus, para ficar no lugar de Judas, que tinha o traído. Dentre esses dois irmãos se destacaram Josias e Matias, e lançaram sorte desse nome. Pastor, quer lançar sorte? Colocaram o nome desses homens, e foi pegado um, e assim foi escolhido para ficar como apóstolo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? E esse que foi escolhido como apóstolo, após ser lançado sorte do seu nome, foi Matias, tendo assim novamente 12 discípulos ou 12 apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quer saber o seguinte? Você está gostando dessa aula? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas se você gostou, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Por isso, já vou aproveitar a oportunidade e lhe fazer um convite todo especial. Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal? É seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus do céu, é bênção pura essa mistura. Nós enviamos todos esses materiais. No entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se quiser, na descrição desse vídeo e dos comentários fixados, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Dando seguimento, vamos para o nosso tópico 2, que traz por título o Dia de Pentecoste. Veja só. O dia de Pentecoste era uma das grandes festas dos judeus. Era o momento de purificar a alma e marcar um novo começo para a vida, assim como a Páscoa e a festa dos tabernáculos. O dia de Pentecoste era marcado por adoração e manifestações alegres com ações de graças a Deus. Preste atenção, em Israel existe cerca de 3 festas importantes. São elas a festa da Páscoa, do tabernáculo e Pentecoste. A festa de Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa. E Deus escolheu nesta data de Pentecoste, que era a festa judaica, para fazer a inauguração da igreja, para fazer o derramamento do Espírito Santo. Por que será? Veja só. Agora o nosso tópico 2, o item A. O significado da palavra Pentecoste. Veja só. O termo Pentecoste vem da festa judaica, chamada de festa das semanas ou das primícias, que era celebrada 50 dias após a celebração da Páscoa. Por isso, a festa se chamava Pentecoste, pois a palavra significa 50º, conforme estava registrado em Levítico 23, versículo 15 ao 25. Chamava-se também festa da colheita, pois era nessa festa que os judeus ofereciam ao Senhor anualmente os primeiros frutos da grande colheita. Veja só, esta palavra Pentecoste significa 50ª, ou seja, 50. Por isso que após 50 dias, a festa da Páscoa, acontecia essa festa chamada de Pentecoste. Pastor, o que era comemorado nessa festa? Era a colheita, era o princípio da colheita. E agora, todo Israel precisava viajar para Jerusalém para ofertar a Deus as primícias. Os primeiros frutos deveriam ser ofertados a Deus, para que Deus continuasse abençoando o povo de Israel. Então era a festa que comemorava a colheita. Você está entendendo? E foi nessa festa que comemorava a colheita que o Espírito Santo foi derramado, também colhendo os primeiros crentes cheios do Espírito Santo. Por isso que essa festa aconteceu no dia de Pentecostes, porque nessa data Deus reservou para estar colhendo, para estar fortificando, para estar alimentando os crentes cheios do Espírito Santo.
para que estes pudessem pregar na autoridade do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu, é forte, né? Se prepare, tem mais informações importantes, viu? Vamos agora para o nosso segundo tópico e o item B da nossa lição, que traz por título: Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Veja só, enquanto os discípulos aguardavam o cumprimento da promessa divina, a cidade de Jerusalém estava cheia de prosélitos, vindo de todas as regiões da Ásia Menor. Naquele dia, o Senhor enviou o seu Espírito Santo sobre discípulos de um modo extraordinário. Por esta razão, quando usamos o termo pentecostal, estamos nos referindo à manifestação do Espírito Santo que teve início no dia de Pentecoste. Presta atenção, é o seguinte: esta palavra Pentecoste, no seu original, não tem nada a ver com o derramamento do Espírito Santo, não tem nada a ver com o poder de Deus, com falar línguas estranhas. O termo no original não tem nada a ver com o que nós utilizamos hoje. Mas, no entanto, como o derramamento do Espírito Santo aconteceu nessa festa, nesse período, nós pegamos essa palavra e falamos o seguinte: eu sou pentecostal. Em outras palavras, eu creio no batismo do Espírito Santo que foi derramado no dia da festa de Pentecoste lá em Israel. Você está entendendo? No original, essa palavra Pentecoste não tem nada a ver com o termo de hoje. Hoje nós falamos pentecostal, poder de Deus, línguas estranhas, ficar rodando, ser cheio do Espírito Santo. É como nós utilizamos, mas no original não tem nada a ver com esse termo. Tá bom? Pastor, então é errado dizer que nós somos pentecostal? Não, porque o derramamento do Espírito Santo aconteceu nessa festa. Eu estou dizendo que esta palavra pentecostal não tem nada a ver com enchimento do Espírito Santo, não tem nada a ver com falar línguas estranhas, não tem nada a ver no original. Mas nós aplicamos essa mesma palavra para simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Então, por isso, nós somos pentecostal mesmo. Eu, por exemplo, gosto de ser pentecostal, viu? Fogo puro. E você é pentecostal ou não? Deixa aqui nos comentários. Vamos agora para o nosso segundo tópico e o item C, que traz por título: Não foi um evento só para os discípulos. Presta atenção. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste ficou marcada para sempre na vida da igreja. Esse dia não foi um evento isolado, nem ficou restrito àqueles que estavam presentes naquele momento. O revestimento de poder é para todos os que creem na promessa anunciada por Jesus Cristo. Em todas as épocas, independente do lugar ou mesmo da ocasião, creia, Jesus ainda batiza atualmente. Em outras palavras, o derramamento do Espírito Santo iniciou lá em Atos capítulo 2, mas não parou não. Eita maravilha! O batismo do Espírito Santo é para hoje também, para você, independente da sua idade, da sua posição. Muitas pessoas não acreditam no derramamento do Espírito Santo nos dias de hoje. Fala o seguinte: o Espírito Santo só foi derramado em Atos. O Espírito Santo só foi derramado na vida dos apóstolos. Isso é mentira, porque eu recebi o Espírito Santo. Eu sou batizado no Espírito Santo para a glória de Deus. Então, os dons espirituais, o derramamento do Espírito Santo são para os crentes de hoje. Você crê? Você, por exemplo, já foi batizado no Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários. Tem muitas pessoas que desacreditam disso, mas eu posso dizer: eu sou batizado no Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus, dos mistérios celestiais. É bênção pura, sem mistura. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas presta atenção. Estamos lançando agora a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Se você tiver interesse em estudar conosco no curso para professores, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Ou se você quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Mas preste atenção, quem está no nosso grupo de informações tem um desconto especial somente para quem está nesse grupo. Se eu fosse você, eu entrava agora no link que está na descrição desse vídeo para participar do curso, da nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Temos uma aula específica referente aos professores dos pré-adolescentes. Vem estudar conosco? Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: A descida do Espírito Santo. Veja só, a partir do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas para a glória de Deus. Atos capítulo 2, versículo 43 e 47. Veja só, meus irmãos, muitas pessoas perguntam o seguinte: pastor, qual a diferença de ser batizado no Espírito Santo e de não ser batizado? Irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas são revestidas de poder e autoridade. Pastor, isso significa que as pessoas que não são batizadas não podem pregar? Pode pregar. Isso quer dizer que as pessoas que não são batizadas não podem ser usadas por Deus? Pode ser usado por Deus. Isso quer dizer, pastor, que as pessoas que não são batizadas não podem ser cheias do Espírito Santo?
pode ser cheio do Espírito Santo. Mas é evidente, irmãos, que as pessoas que são batizadas no Espírito Santo têm uma autoridade, têm um revestimento. Se a própria palavra, vós recebereis a virtude, e virtude significa revestimento de poder, sabe? Autoridade para realizar milagres. Então, o batismo do Espírito Santo se faz necessário para que a obra do Senhor possa acontecer milagres e maravilhas. Tá ok? Não é que Deus só vai usar quem é batizado no Espírito Santo, não, pelo amor de Deus. Mas quem é batizado no Espírito Santo está revestido de poder. Amém? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item A da nossa lição, que traz por título: os discípulos cheios de poder. Observe. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando o poder de Deus veio sobre eles e todos falaram em outras línguas, as manifestações de som, como vento forte, comprovam que Deus estava ali presente. Os sinais sobrenaturais marcaram a vinda do Espírito Santo. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. Eita, irmãos, esse dia foi marcante na história da igreja. E estava todo mundo orando para a descida do Espírito Santo, para ser revestido de poder, mas ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém tinha noção do que estava acontecendo ou o que ia acontecer. E foi exatamente quando a igreja estava orando, após 10 dias de oração, jejum, de busca, o Espírito Santo veio sobre todos eles. E começaram a ouvir um som como de um vento veemente, um som de um vento muito forte. E começaram a ser vistos entre cada um, todos que estavam ali, receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Presta atenção, em outras línguas que nunca tinha estudado, que não sabia o significado, mas começaram a falar em outras línguas. Tudo isso como evidência do batismo no Espírito Santo. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e o item B da nossa lição, que traz por título: o batismo no Espírito Santo. Observe, essa promessa é para todos que creem, pois uma pessoa poderá experimentar o poder de Deus se de fato não acredita nas palavras de Jesus. Uma vez crendo, a pessoa precisa temer a Deus e obedecer os seus ensinamentos. Dessa forma, estará apto a receber o batismo do Espírito Santo. Percebe-se nas palavras ditas pelo Senhor Jesus que o batismo do Espírito Santo é um evento na vida do crente que influencia a forma como ele contribui para o crescimento espiritual do corpo de Cristo. Preste atenção. O batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que está para todos os crentes. Qualquer cristão pode ser batizado no Espírito Santo? Pode, mas no entanto precisa buscar, orar a Deus. Tem que ter compromisso com o Senhor. Em outras palavras, tem que crer no Senhor, tem que crer no batismo, tem que crer na pessoa do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que pensam por aí que o Espírito Santo é o poder de Deus, que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é um fogo. E na verdade não é. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é Deus e deve ser adorado e reverenciado. E nós precisamos crer nele. Como é que você vai receber o batismo do Espírito Santo se você não crê? Para receber o batismo, precisa crer e viver segundo a vontade do Senhor. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Vamos agora para o nosso terceiro tópico e o item C da nossa lição, que traz por título: as línguas estranhas no dia de Pentecostes. Presta atenção, tem informação interessante, viu? O falar em línguas, até os dias atuais, é evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. Em Atos 2, Lucas narra que a manifestação do Espírito Santo veio primeiro como um forte vento e depois línguas de fogo pousaram sobre cada um dos presentes. Naquele momento, os discípulos começaram a glorificar e magnificar a Deus em línguas estranhas para eles, porém conhecidas dos que estavam presentes em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Nós podemos ver isso no versículo 6 e 8 do nosso texto bíblico. Presta atenção no seguinte: as línguas estranhas. Muitas pessoas perguntam, têm curiosidade, pastor, quando nós estamos falando de línguas estranhas, nós estamos falando que tipo de línguas estranhas é essa? Presta atenção. Existem pessoas que, de acordo com a situação, podem falar línguas estranhas de um país daqui da terra. O batismo do Espírito Santo, que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, as pessoas que foram batizadas do Espírito Santo começaram a falar línguas estranhas daqui da terra. O espanhol, o grego, o latim, o americano, o inglês, o espanhol, começaram a falar línguas que eles não sabiam. Olha só, os crentes que estavam orando não sabiam que língua era aquela. Para eles era estranha. Mas as pessoas começaram a ouvir: gente,
esse povo aqui é tudo judeu e está tudo falando inglês? Esse povo aqui é judeu e está falando aqui no espanhol? Esse povo aqui é judeu e está falando na minha língua? Como isso pode acontecer? Então, o batismo do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, as pessoas foram batizadas e começaram a falar línguas estranhas daqui da terra. Amém? Entendeu o mistério? Mas há momentos também, presta atenção, há momentos também em que nós podemos falar uma língua que não é daqui da terra. É uma comunicação diretamente com Deus. É a sua adoração diretamente, é uma língua estranha que ninguém conhece aqui da terra. É uma língua não humana, mas sim espiritual. Devo você ter? Existe um momento que nós podemos falar línguas estranhas daqui da terra, e existe um momento também que nós podemos falar línguas estranhas que ninguém sabe, nem o próprio diabo sabe, nem nós sabemos. Só quem sabe é o próprio Deus. Em outras palavras, nós estamos adorando com a língua espiritual. Eita maravilha! Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a promessa do revestimento de poder se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Deus separou esse dia para que a sua igreja recebesse a promessa divina e iniciasse imediatamente o trabalho de alcançar todos os povos. Que possamos buscar o revestimento de poder que vem do alto e dessa forma espalhar a chama pentecostal nessa geração. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Que a sua turma seja cheia de poder, que tenha autoridade do alto céu. Se tiver alguma pessoa na sua classe que não é batizada no Espírito Santo, que Deus possa batizar nessa aula, que Deus possa batizar na oração. Se prepare, porque a nossa dinâmica está sensacional. Deus vai batizar no Espírito Santo através da nossa dinâmica. Fica conosco até o final, porque não acabou a aula não, viu? Só quer saber o seguinte: você gostou? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Não terminou não, viu? Pois agora chegou o momento da nossa dinâmica. Compartilhou, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica, da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 2, que traz por título O Poder do Alto no Dia de Pentecostes. Se prepare, pois o alimento aqui é forte, em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEATEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Preste atenção, toda sexta-feira às 9h05 e estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas estreia a nossa dinâmica separada. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na sexta-feira já estreou a lição de número 2. Pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 22 de junho. E você está assistindo qual dia? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Já vou até deixar um recado aqui importante para você. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamado, despertador, são muitos materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E se quiser também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro do canal. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte.
Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título O Poder do Alto no Dia de Pentecostes. Preste atenção, eu já fiz até essa dinâmica em um outro vídeo, não sei qual foi o vídeo e nem qual foi a lição, acerca do derramamento do Espírito Santo. Mas se você é novo por aqui, ou se quiser também, você pode fazer as modificações. Para essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte: alguns pedacinhos de papel você vai cortar ou vai mandar imprimir em formato de fogo, sabe? Em formato de fogo. Pega o desenho de fogo, você vai recortar e levar para a sala de aula. Somente isso, em pedacinho de fogo. Sabe aqueles desenhos de fogo? Maísa, por gentileza, coloca aqui um desenho no formato de fogo. Você vai pegar vários desenhos assim, pequeno mesmo, tá bom? Não precisa ser grande não, pequeno, e levar para a sua sala de aula. Quantos, pastor? Vai depender do seu bolso, viu? Mas quanto maior a quantidade, melhor vai ficar, porque a dinâmica fica mais participativa também, tá bom? Então lembrando, você vai precisar levar para a sala de aula algumas tiras, alguns pedacinhos de papel, de preferência no formato de fogo. Ah, pastor, se eu não conseguir imprimir, você pode levar também vários pedacinhos de papel, corta e leva para a sala de aula, que funciona também, tá bom? Tudo depende de você. Chegando na sala de aula, essa dinâmica você pode aplicar no final, tá ok? Você vai levar esses pedacinhos de papel em um saco, uma vasilha, onde você quiser, tá bom? Você vai chamar todos os seus alunos após a sua aula, que está falando acerca do derramamento do Espírito Santo, do batismo, que é para todo mundo. Você vai fazer o seguinte, um círculo. Botar toda a sua turma em círculo. Se você quiser, pode até convidar o pastor da igreja, um presbítero, para fazer essa oração. Depende de você. Entendeu qual é o mistério? Você vai pegar esse pedacinho de papel, vai ficar com você. Você vai convidar algum irmão, o obreiro da igreja, um pastor, uma irmã, que vai fazer uma oração para que Jesus Cristo esteja batizando a sua turma com o Espírito Santo. Eita bênção, viu? Jesus vai batizar crente no Espírito Santo e depois eu quero saber o resultado aqui nos comentários, tá bom? Veja só, no final da sua aula, você vai colocar toda a sua turma em círculo, vai convidar algum irmão, algum presbítero, uma pessoa cheia do Espírito Santo para fazer uma oração, assim também como os pré-adolescentes. Eles também vão precisar orar pedindo o batismo do Espírito Santo. Nesse momento, a sua turma está em círculo, o pastor, um presbítero ou irmão está orando, você vai subir, por exemplo, em uma cadeira e vai chegar no momento da oração. Você vai derramar aqueles pedacinhos de papel sobre seus alunos, representando, olha, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Você lembra desse texto? Então, nesse momento em que eles estiverem orando, você vai estar derramando sobre eles aqueles pedacinhos de papel que vai estar representando as línguas que foram vistas repartidas como de fogo, que caiu sobre cada um. E quando caiu sobre cada um, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. E que isso também possa acontecer com a sua turma em nome de Jesus. Eu tenho dito, é um ato profético que você possa fazer. Se quiser, pode até convidar os seus pré-adolescentes para já ir em jejum, em oração, para consagrar a Deus. Durante a semana já vai trabalhando essa temática, para que eles possam sentir a presença de Deus e ter também o desejo de ser batizado no Espírito Santo. Tenha certeza que vai ter pré-adolescentes que vai ser batizado no Espírito Santo. Eu creio. Você crê? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus. Já vou perguntar o seguinte: e aí, você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer? Ah, pastor, vou modificar. Fica à vontade, meus irmãos. A minha intenção é trazer sugestões de atividade, tá bom? Como eu tenho dito, você pode levar para a sua sala de aula alguns pedacinhos de fogo, cortado, bonitinho, para jogar para os seus alunos. Se você não tiver, pode ser pedacinho de papel também. Isso não vai impedir a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, não tem ninguém para fazer essa oração. Você mesmo pode orar, pode convidar o irmão para estar orando. Fique à vontade. O que você não pode é deixar de realizar essa dinâmica na sua turma em nome de Jesus. Gostou? Então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo em nosso canal, viu? E dinâmica também, porque aqui é o canal da Dinâmica Descomplicada. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título O Poder do Alto no Dia de Pentecostes. Presta atenção, viu? Você pode fazer o seguinte: você vai levar um cartaz bonito organizado com a seguinte pergunta. Olha, o que fazer para ser batizado no Espírito Santo? O que fazer para ser batizado no Espírito Santo? Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula, o qual cada aluno terá que deixar aqui um conselho do que fazer para ser batizado no Espírito Santo. Você pode levar, por exemplo, assim, um piloto ou uma caneta. Você vai perguntar: irmão João, você vai perguntar, né, Júnior, o que é necessário fazer para ser batizado no Espírito Santo? Por gentileza, vem aqui escrever. Ele vai levantar e vai escrever aqui, por exemplo,
Oração. Excelente, realmente. Quem quer ser batizado do Espírito Santo precisa orar. Parabéns. Camila, por gentileza, e você? Deixa aqui um conselho do que é necessário para ser batizado no Espírito Santo. Irmã Camila, vai me deixar aqui o conselho. Jejum. Maravilha. Oração em jejum sempre funciona. Carlos, vem cá por gentileza, deixa aqui um conselho do que fazer para ser batizado no Espírito Santo. E assim ele vai vir e colocar aqui, tá bom? Se quiser também, pode até colocar o nome dele. Deixa Deus usar em nome de Jesus. Logo após, você vai pegar esse cartaz, que está aqui vários conselhos do que fazer para ser batizado no Espírito Santo. E vai compartilhar nas redes sociais e vai me marcar lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. Ou também no Instagram do nosso canal, Descomplicando o Ponto de Teologia, que eu vou deixar a parte especial para vocês, viu? É uma atividade simples, mas tenha certeza, é importante colocar seus alunos para estar falando e participando. Aqui, eles vão aprender de uma forma coletiva o que é necessário para ser batizado no Espírito Santo. Por exemplo, oração, jejum, leitura da palavra, afastamento do pecado, ter uma vida consagrada a Deus, saber dizer não ao pecado. Tudo isso são características do crente que quer ser batizado no Espírito Santo de Deus. Mas outra coisa, deixa Deus usar essa turma. Essa turma, irmãos, tem grande conhecimento. Nós precisamos estar ouvindo mais essa turma para sabermos o que sabe e o que não sabe e o que ainda preciso aprender, tá bom? Pergunta a você, você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. A nossa intenção é descomplicar a sua vida. Só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia.